Nobre telespectador, hoje nós vamos tratar de 15 situações em que você pode pedir a revisão da sua aposentadoria para ganhar uma diferencinha, para sair aquele dinheirinho atrasado. Pois é, como nós já dissemos no começo do tópico, hoje nós temos 15 situações onde você pode pedir a revisão da sua renda mensal inicial. Uma nós abordamos ela especificamente nos programas passados e hoje nós vamos falar em específico da revisão do tempo de contribuição para quem trabalhou como servidor, tá? Você trabalhou como servidor, isso era no RPPS, ou seja, quem é servidor público não está sujeito ao RGPS. Essas siglas elas são um pouco complicadas, mas nós vamos desmistificar isso, vamos deixar tudo bem simples, tá? O trabalhador seletista, CLT, ele tem o regime de previdência social, que é o regime geral, que é o INSS, tá? Então, quando vocês ouvem falar RGPS, é o INSS, é o regime geral. E o servidor público, tá? O servidor, ele é o regime jurídico estatutário, então ele é regido pelo regime próprio de previdência social. E a gente pode citar os funcionários do governo do estado. Então, o que acontece nesse caso? Quem se aposentou e não pegou uma certidão quando foi funcionário de prefeitura, de governo federal ou de governo estadual, não pegou essa certidão e averbou no INSS, pode fazer isso e pedir uma revisão. Por quê? Existe o dispositivo legal que fala que a contagem é recíproca. Então, você que também trabalhou e teve os recolhimentos para o INSS, você pode levar para o RPPS, levar para o regime próprio, né, do seu estatuto. E você que trabalhou como estatutário, você pode averbar esse tempo no RGPS, que é no INSS. Depois nós vamos abordar rapidamente a revisão mediante uma ação trabalhista. Você, telespectador que aposentou, mas depois teve uma ação trabalhista que reconheceu um direito, você pode levar no INSS essa ação e pedir a revisão da sua RMI. O terceiro ponto das revisões, nós vamos falar da revisão do buraco negro. A revisão do buraco negro é para quem se aposentou entre 5/10 de 88 e 5/4 de 91. Existe um erro matemático. Então, para você que aposentou entre 5/10 de 88 e 5/4 de 91, você pode pedir a sua revisão do buraco negro, porque houve um erro matemático nessa época, tá? Depois nós vamos falar da revisão do reajuste do salário mínimo, que são os benefícios, né, as aposentadorias, as pensões que saíram a partir de 1/3 de 94, deve proceder o recálculo da RMI. A revisão do reajuste do salário mínimo é para quem teve o benefício, quem se aposentou, na verdade, a partir de 1º de março de 94 e utilizou contribuições anteriores a março de 94, anteriores a esse período. Por que isso? Porque antigamente existia um índice de reajuste do salário mínimo e isso não foi seguido naquela época. Foi na época de inflação, plano Collor, o plano real, deu esse problema de cálculo aí. Então, quem se aposentou nessa época, utilizando as contribuições antes do plano real, tá, pode pedir a sua revisão. Vamos falar agora da revisão do teto. A revisão do teto, e ela é para benefícios concedidos entre 5/4 de 91 e 31/12 de 2003, é a revisão do teto. O INSS teve um problema também de erro de cálculo e calculou o teto com uma maneira que não foi, aliás, os reajustes, né, do teto de uma maneira que não foi adequada. Então existe também esse tipo de revisão. Então quem teve os benefícios concedidos de 5/4 de 91 a 31/12 de 2003 pode também ter essa revisão, pleitear essa revisão. Depois tem a revisão da vida inteira. O que significa a revisão da vida inteira, né? Nosso sexto tópico. A revisão da vida inteira é pelo fato de que hoje você consegue extirpar, né? Você tira dos cálculos previdenciários as suas contribuições, em média 20% maiores e menores para fazer o cálculo.
Então, isso no cálculo do RMI. O que é o cálculo do RMI? RMI é a renda mensal inicial. Então, para calcular a renda mensal inicial, o INSS ele soma todas as suas contribuições e divide pelos números de meses. E ele exclui os 20%. Então, ou seja, você perde aí um dinheirinho nessa exclusão dos 20% menores. Então, você pode pleitear judicialmente ou até mesmo na via administrativa do INSS esse recálculo para que o INSS reconheça a sua renda mensal inicial de acordo com todas as suas contribuições, as contribuições da sua vida inteira, tá? Vamos falar agora de atividade rural. Para quem até novembro de 91 exerceu atividade rural, mas não está na carteira, pode pedir também que seja reconhecido esse tempo de atividade rural e depois pleitear uma aposentadoria híbrida, que é quando você trabalha com atividade rural e depois urbana ou até mesmo atividade rural. Quem aí trabalhou até novembro de 91 pode ter um início de prova material, levar uma testemunha, provar que trabalhou aí como lavrador, pecuarista. Enfim, provando atividade rural, você consegue reconhecer esse tempo de serviço. Isso pode aumentar a sua RMI, sua renda mensal inicial. Depois você também consegue fazer a revisão para aqueles recolhimentos em atraso. Normalmente o pessoal que é autônomo, às vezes esquece, deixa de pagar. Você consegue sim provar que trabalhou, esqueceu de pagar ou não conseguiu pagar a época e pagar isso atrasado. E aí você aumenta a sua contribuição e o seu tempo de contribuição. Isso também dá diferença nas aposentadorias. Um outro ponto também da revisão é a questão do aluno aprendiz e do militar, daquele que serviu às Forças Armadas ou serviço militar obrigatório e do aluno aprendiz. Há muito tempo atrás, antes de 1998, antes da Constituição, tinha a questão do aluno aprendiz, ele recebia para trabalhar, seria uma espécie de estagiário hoje, mas como a lei não tinha essa divisão, então esse período, para quem foi aluno aprendiz mediante remuneração ou não, pode pedir essa revisão. É só juntar provas e pedir no INSS que esse tempo, como militar das Forças Armadas ou serviço militar obrigatório, ou aluno aprendiz, possa ser contado como tempo trabalhado, tá bom? Depois o tempo insalubre, acho que isso aí todo mundo sabe, que é para quem trabalhou em condições insalubres, que são condições que prejudicam a saúde, que é ruído, produto químico, exposição drástica ao sol, ou então com questões de produtos perigosos, questão risco de explosão, risco de choque, alto calor, também vai enquadrar como insalubre. São esses períodos que contam como atividades especiais. Então, quem trabalha nessas condições, homem ou mulher, ele aposenta mais cedo. Então, para quem aposentou por tempo de contribuição, mas não pegou na empresa o PPP, para provar que trabalhou em condições insalubres ou perigosas, também pode fazer isso e pedir a sua revisão. Você pode pegar esse PPP hoje, não importa que é da época lá de trás, você pode pedir esse PPP hoje e pedir a revisão. Você pega o PPP na empresa e pede a revisão na INSS. Inclusão do auxílio acidente no cálculo de aposentadoria. Pode ou não pode? Eis a questão. Depende. Pode, desde que cessado o auxílio acidente, no mês seguinte você volte a trabalhar. Esse é o pulo do gato. Então você está com auxílio acidente, um auxílio doença, cessou. No mês seguinte você já volta a trabalhar. Aí, esse tempo que você ficou afastado, isso é contado para fins de aposentadoria. Revisão de pensão concedida entre 95 e 97. Quem recebe pensão e ela foi concedida entre 1995 e 1997, pode pedir essa revisão. Porque na época o INSS ele não dava o 100% que a pessoa tinha direito, o beneficiário tinha direito, ele dava menos. Então existe uma diferença aí de cálculos também, em que os pensionistas podem pedir essa revisão. A revisão do artigo 29 também é bem famosa em termos de previdência, que é para quem recebia benefício por incapacidade entre 2002 e 2009. O que acontece? Nós já falamos antes que o INSS, para cálculo de aposentadoria, algum cálculo de benefício, ele tira 20% das menores contribuições, para te favorecer mesmo. E para quem teve o benefício, por exemplo, o benefício por incapacidade concedido entre 2002 e 2009,
ele não fez isso, ele não retirou os 20% das menores contribuições. Isso fez a sua renda cair. Então você pode pedir essa revisão no INSS. E por fim, a diferença de 9% entre auxílio-doença, que é convertido para aposentadoria por invalidez. Você que teve um auxílio-doença e converteu para aposentadoria por invalidez, repara que a sua RMI caiu 9%, tá? Você pode pedir a revisão. Essa revisão, em muitos casos, ela é muito favorável, ela é concedida, mas essa minoração, né, essa subtração desses 9%, a Justiça considera irregular e isso te dá o direito de pedir revisão. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter sido claro. Mococa tem ótimos profissionais, então recomendo que quem tiver alguma dúvida ou um esclarecimento, procure seu profissional, procure um advogado da sua confiança e tenha uma consulta mais esclarecedora, ok? Tenha aqui um grande abraço e eu espero ter contribuído com o seu entendimento. Olá, meu nome é Vinícius Douglas, sou do Grupo de Soluções Contábeis GSC. Estou aqui hoje para falar sobre quero abrir o meu negócio. Pois bem, você quer abrir o seu negócio e não sabe por onde começar? Nós podemos te ajudar. Vou te deixar umas dicas aqui. Primeiro, comece com um plano de negócio. Como assim? Procure-nos. Segundo, vou abrir como MEI, vou abrir como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou já vou me aventurar no lucro presumido ou lucro real. Nós conseguimos te orientar. Qual endereço você vai abrir? O seu endereço, você precisa estar muito atento à legalidade junto à prefeitura. O seu endereço deve ter a BITSE e dependendo do seu negócio, principalmente se você trabalhar com porta aberta e não na sua residência, né, trabalhando no estabelecimento do seu cliente, obrigatoriamente você tem que regularizar junto ao Corpo de Bombeiros. Os custos de abertura podem variar pelo MEI a custo zero praticamente, ou numa microempresa, empresa de pequeno porte aí, pode variar de 2 a 5 mil reais. Mas isso ao longo de 60 a 90 dias, é claro. Mais dúvidas? Procure-nos nas nossas redes sociais, procure-nos no telefone fixo, né? 3656-1187. Estamos sediados na rua Gabriel Pinheiro, 422, ao lado do primeiro cartório. E até a próxima!